Olá e bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre o futuro do S&P 500. A gente mergulhou aqui numa série de relatórios de grandes bancos, de gestoras, e todos eles tentam mapear o que vai acontecer com o índice lá na frente, de 2026 até 2029. O ponto de partida deles é um S&P 500 que eles estimam entre 6.845 e 6.920 pontos, mais ou menos, no final de 2025. A nossa missão aqui é tentar destrinchar esses números, entender o que está por trás desse otimismo e, claro, os riscos. Ok, vamos analisar isso a fundo. Para a gente começar, qual é o consenso que esses relatórios desenham? Qual é a visão central? Olá. Bom, para entender essa visão central, é importante saber como ela é construída. Eles usam uma coisa chamada médias aparadas. Basicamente, eles pegam um monte de projeções de todos os grandes nomes do mercado e cortam as pontas, sabe? As mais otimistas e as mais pessimistas saem da conta. O que sobra é o meio termo, uma visão mais, digamos, equilibrada do que o mercado espera. Entendi. É uma forma de tirar o ruído, né? De não se deixar levar por quem está mais eufórico ou mais em pânico. Então, vamos para essa trajetória. O que essa média parada desenha para o S&P 500 ano a ano? Então, o caminho começa com bastante força. Para o final de 2026, a projeção de consenso fica ali na casa dos 7.600 pontos. O principal motor para isso é uma expectativa de crescimento muito forte nos lucros por ação, o famoso EPS. Eles estimam algo entre 12% e 17%. Uau, peraí. Até 17% de crescimento nos lucros? Exato! É um número bem agressivo. E o combustível viria de duas fontes principais. Primeiro, o que estão chamando de superciclo de investimentos em inteligência artificial. E segundo, uma política monetária mais favorável do Fed, com o mercado esperando cortes de juros. Para esse primeiro ano, o consenso entre as instituições é bem alto. Mas um crescimento desses parece extremamente otimista, né? Depois de anos que já foram muito bons. Os relatórios explicam de onde viria tanto fôlego ou é tipo a euforia da IA falando mais alto? Essa é a pergunta de $1 trilhão. E sim, a resposta é que grande parte disso é a euforia com a IA. A tese é que a gente está só no comecinho de uma onda de ganhos de produtividade e novos mercados que a IA vai criar, e que isso vai virar lucro, e lucro massivo. O argumento é que não é uma recuperação econômica normal, é uma mudança tecnológica fundamental, tipo a chegada da internet. Mas o ceticismo é válido porque essa é a premissa que sustenta todo o cenário. Ok, então a aposta para 2026 é alta e tem a IA como pilar. E como essa história continua? Em 2027, a euforia se mantém? Em 2027, a projeção sobe para cerca de 8.150 pontos. A narrativa continua a mesma, sabe? O ciclo de IA gerando lucros, expandindo margens. Só que aqui as coisas começam a ficar um pouco mais nebulosas. O consenso entre as instituições já diminui, as visões sobre o quanto esse crescimento é sustentável começam a divergir bastante. E o que começa a gerar essa divergência? São dúvidas sobre o retorno real da IA ou sobre a economia em geral? Os dois. Em 2027, o mercado já vai querer ver resultado concreto. A pergunta não vai ser mais quanto você investe em IA, mas sim quanto você está lucrando com IA. E, ao mesmo tempo, surgem as dúvidas sobre o ciclo econômico. O Fed conseguiu mesmo um pouso suave, a inflação está controlada, o otimismo de 2026 dá lugar a um realismo um pouco mais cauteloso, sabe? Certo. Então o consenso já começa a rachar aí. Imagino que olhando para 2028, com a eleição presidencial americana no meio, a coisa fica mais complicada ainda. Exatamente. A intuição está perfeita. Para 2028, a projeção média chega em 8.700 pontos, mas a dispersão dos resultados é enorme. A confiança no consenso aqui é classificada como baixa. Fatores como a eleição, o que o novo governo pode fazer, regulação, infraestrutura, tudo isso ganha um peso muito maior. E 2029? Em 2029, a bola de cristal está completamente embaçada. A projeção vai para perto de 9.200 pontos, mas isso é quase um chute. A narrativa é que os ganhos da IA estariam mais maduros, mas o crescimento dos lucros já estaria
desacelerando. O consenso é muito baixo. É aqui que fica realmente interessante. Se a gente tem essa trajetória que vai perdendo convicção, toda baseada na promessa da IA, a pergunta é: quem está realmente carregando o piano nessa história? De onde vem toda essa força? Agora a gente chega no ponto nevrálgico, porque a resposta para essa pergunta é também a maior vulnerabilidade de todo esse cenário. O fator mais crítico que todos os relatórios citam é a concentração extrema do índice. Os números são, assim, de cair o queixo. Hoje, as 10 maiores empresas do S&P 500 representam uns 41% do valor total do índice. 41%? Só para a gente ter uma ideia, quanto era isso no pico da bolha da internet em 2000? Era 27%. Nossa. Estamos em um território completamente novo. Mas o dado que realmente choca é outro. Para 2026, aquele ano super otimista, só 7 empresas, as Magnificent Seven, são responsáveis por quase metade, 46% de todo o crescimento de lucros esperado para o índice inteiro. Isso é assustador. Quer dizer, então, que o otimismo do mercado não é sobre a economia americana. É sobre a performance de um punhado de empresas. A tese de investimento do mercado inteiro está na mão de 7 CEOs. Exatamente, resumo perfeito. Não é uma aposta na economia americana como um todo. É uma aposta altamente concentrada de que essas 7 empresas vão continuar a desafiar a gravidade. É como um time de basquete em que só 2 jogadores marcam todos os pontos. É incrível quando eles estão bem, mas se um deles se machuca, o time desmorona. Então, quais são os riscos se esses jogadores tropeçarem? A analogia é perfeita. E ela nos leva direto para os 2 maiores riscos que os relatórios apontam. O primeiro é um risco de cauda, de baixa probabilidade, mas com um impacto devastador. Eles chamam de colapso na concentração. Uma reversão no desempenho dessas mega caps teria um efeito em cascata. As projeções mais sóbrias falam em quedas de 25% a 40% para o S&P 500. 25% a 40%? Isso é um bear market brutal. E qual seria o gatilho para um colapso desses? Aí entra o segundo risco, que é mais convencional e talvez mais provável. O Bank of America deu um nome ótimo para ele: AI Air Pocket, um bolsão de ar na narrativa da IA. Um bolsão de ar. Gostei. A ideia é que, em algum momento, pode vir uma grande decepção com o retorno do investimento em IA. Tem um relatório do Morgan Stanley que diz que muitos CEOs admitem em privado que estão gastando bilhões sem um plano claro de como ganhar dinheiro com isso. É só medo de ficar para trás. E se esse gasto todo não virar lucro na velocidade que o mercado espera, aí a bolha de otimismo fura. E a correção seria violentíssima, começando por elas. Então, o que tudo isso significa? Temos o caminho principal sustentado por uma base muito estreita e com riscos gigantescos. Como os relatórios organizam esses outros futuros possíveis? Sim, eles traçam 4 cenários com probabilidades diferentes, baseados em como esses fatores se desenrolam. O primeiro, o mais provável, é o cenário base, o crescimento resiliente. A probabilidade que eles dão é de 50%. E como seria esse cenário? Ele segue basicamente aquela trajetória que a gente já discutiu? Exato. A narrativa é que a economia americana consegue o famoso pouso suave, sem uma recessão forte. Os lucros crescem de forma consistente, ali na casa dos 10% ao ano, e a IA entrega o que promete. Nesse caminho, o índice termina 2029 entre 9.200 e 10.100 pontos. O indicador de que estamos nesse cenário seria a difusão do mercado, o percentual de ações em alta se manter acima de 50%. Um pouso suave. Isso é algo que os economistas prometem há anos e que é bem difícil de acertar. O que dá confiança de que desta vez seria diferente. A confiança vem da resiliência do consumidor americano e da crença de que a inflação está caindo. Isso daria ao Fed espaço para cortar juros e evitar uma recessão mais dura, sabe? É um cenário otimista, claro, mas é o que está precificado como o mais provável. Certo. Esse é o caminho do meio. E qual seria o cenário mais otimista? O bull case. Esse é o cenário de aceleração da IA, probabilidade de 20%.
Aqui, a revolução da IA supera todas as expectativas. Os ganhos de produtividade são tão absurdos que atraem um fluxo de capital global gigantesco, e isso expande os múltiplos de avaliação para níveis históricos. O índice acelera muito, podendo passar dos 11 mil pontos em 2029. O sinal de que isso poderia estar acontecendo seria ver as estimativas de lucro do mercado sendo revisadas para cima por 3 trimestres seguidos. Esse cenário me soa um pouco como o pico da bolha da internet. Os relatórios mencionam algum risco nisso ou é só euforia sem limites? Mencionam sim. O grande risco desse cenário é ele mesmo. Uma aceleração tão rápida criaria uma bolha que, uma hora, iria estourar. Então, mesmo o cenário mais otimista vem com um grande alerta de cuidado, a queda pode ser feia. Faz sentido. Agora, vamos para o outro extremo. O bear case, o cenário pessimista. O cenário pessimista é a crise de lucros, com probabilidade de 10 a 15%. É basicamente aquele risco do AI Air Pocket se materializando. O investimento em IA não gera receita, as empresas pisam no freio, cortam investimentos e isso joga a economia numa recessão. Com isso, os lucros e os múltiplos despencam. A trajetória aqui é feia. O índice poderia cair para 6.500 pontos já em 2026 e terminar 2029 perto de 7.500, abaixo de onde começou. O sinal de alerta piscando seria o VIX, o índice do medo, ficar acima de 25 por muito tempo. E o último cenário? Fica ali no meio termo entre o base e o pessimista. Isso. É o cenário de estagflação moderada, com probabilidade de 20 a 30%. A história aqui é de uma inflação persistente que não cai como esperado. Isso força o Fed a manter os juros altos, o crescimento econômico fica fraco e as margens de lucro da maioria das empresas são espremidas. A exceção, justamente as megacaps de tecnologia que têm poder de preço para navegar nesse ambiente. O resultado seria um crescimento quase nulo para o índice como um todo, terminando 2029 entre 7.800 e 8.400 pontos. Essa ideia de que só as megacaps se dão bem me parece a porta de entrada para outro ponto crucial que os relatórios levantam. O de que o S&P 500 talvez não represente mais a economia real, né? Perfeito. O indicador-chave para confirmar esse cenário de estagflação seria exatamente esse, ver o S&P 500 de peso igual, com um desempenho muito pior que o índice tradicional. Isso nos leva a essa reflexão. O que é fascinante aqui é a questão da representatividade. Quase todos os relatórios argumentam que o S&P 500, ponderado por capitalização, se tornou um espelho distorcido da economia americana. A performance do índice é completamente dominada por esse punhado de gigantes. E aí que entra esse outro índice, o de peso igual. Como ele funciona exatamente? É um conceito bem simples, mas poderoso. No S&P 500 normal, uma Microsoft tem um peso dezenas de vezes maior que uma empresa menor do índice. No S&P 500 de peso igual, a Microsoft e a 50ª empresa têm o mesmo peso, 0,2% cada uma. Isso faz com que ele seja um termômetro muito mais fiel do desempenho da empresa média americana, sabe? Ele mostra uma foto bem diferente da economia. Isso é fundamental, porque significa que a manchete do jornal pode dizer mercado atinge nova máxima, mas a empresa média, o negócio de verdade, pode estar sofrendo. A experiência econômica da maioria pode estar desconectada do que o índice mostra. Exatamente. Por isso, a performance do S&P 500 de peso igual virou um dos indicadores mais importantes para monitorar a saúde do mercado. Uma grande diferença entre os dois, como a prevista no cenário de estagflação, sinaliza uma economia doente, polarizada. Um mercado frágil, onde a alta é uma miragem criada por poucas empresas. Ok, vamos juntar as peças então. A perspectiva geral para o S&P 500 é de um crescimento moderado, mas essa trajetória é incrivelmente frágil, dependendo quase que totalmente do sucesso de um pequeno grupo de gigantes da tecnologia e da promessa da inteligência artificial. Exato. E os riscos são assimétricos. O potencial de ganho no cenário otimista é grande, claro, mas o potencial de queda caso a narrativa da IA falhe ou as megacaps tropecem é muito severo.
Essa concentração toda cria um ambiente onde as quedas podem ser bem mais rápidas e profundas. É como dizem, a gente sobe de escada e desce de elevador. Para a gente fechar, qual é a reflexão final, a grande questão que esses relatórios deixam no ar? Isso levanta uma questão importante que vai além dos números. Se o desempenho da S&P 500 reflete cada vez menos a economia real e mais a performance de pouquíssimas empresas, o que realmente significa investir no mercado americano? E talvez mais importante, como os ganhos de produtividade da IA serão distribuídos. Eles vão beneficiar a economia como um todo ou vão aprofundar ainda mais essa concentração de poder e riqueza que a gente já está vendo? Uma pergunta fundamental para os próximos anos. Agradecemos a quem nos ouviu e um lembrete. Esta análise é baseada em projeções e cenários para fins informativos. Não constitui qualquer tipo de recomendação de investimento. As condições de mercado são voláteis e podem mudar rapidamente.